gente está começando agora o segundo episódio com o nosso amigo Lute. O primeiro episódio explorou bastante a história da aeronáutica no exército, certo? Certo. E a gente ficou de começar ali na trajetória da Polícia Militar. Verdade. Certo? Uhum. Aí você contou até que você ficou meio de saco cheio, vamos colocar dessa forma técnica, da aeronáutica, e saiu. Não, na verdade, assim, deu aquele um ano que a gente serve, né? Uhum. E daí eu fui convidado para fazer o curso de cabo na Força Aérea. Só que eu não queria ficar, né? Queria trabalhar, queria fazer outras coisas e tal. E recusei. E daí foi o que a gente diz, né? Pro meio civil, né? Fui trabalhar, fui procurar emprego. Daí, como eu trabalhava em farmácia, trabalhei muitos anos em farmácia, fui para trabalhar num laboratório, vendendo remédio. Como eu tinha um conhecimento, eu peguei e fui trabalhar no laboratório. E daí eu via que o laboratório tinha todo um processo e tal. E eu falei, pô, meu, tá meio esquisito isso aqui, não é pra mim. Daí eu fiquei uns 4, 5 meses, não era aquilo. Daí eu fui trabalhar numa locadora. Nossa, não existe mais, né, gente? Agora que eu me dei conta. Locadora era aquela loja onde a gente ia para alugar VHS, né? Para assistir em casa no videocassete. E se não devolvesse rebobinado, ainda pagava multa. O que é rebobinar? Rebobinar é voltar a fita. Não é do meu tempo? No seu tempo já era disc laser, né? Peguei muito VHS. E daí um dia eu parei e comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo. Porque, na verdade, eu não estava me enquadrando mais, vamos se dizer, ao meio civil. Vamos colocar dessa forma. Trabalhava numa coisa, não era aquilo. Daí eu fui num negócio que era uma editora que vendia livros didáticos. E eu fui fazer aquilo, também não me encontrei. Daí eu fui para a locadora e falei, gente, será que eu vou viver desses trabalhos? E nessa época você ainda estava dando um envelopezinho para sua mãe? Claro, sempre, né? E no Kung Fu também. E no Kung Fu. Você nunca passou pela sua cabeça fazer o Kung Fu virar o seu... Ganha-pão? o seu ganha-pão? Não, na verdade, sabe por que não? Nessa época. Sabe por que não? 87, eu estava começando a ser auxiliar de instrução. Porque eu entrei em 83, 86, como eu servi, praticamente não consegui treinar tanto. Então, eu quase não ia praticar. Então, eu voltei, assim que eu saí da Força Aérea, eu voltei para a academia mais intensamente. E comecei a ser auxiliar de instrução. Quer dizer, naquela época tudo se demorava, né? Era aquela coisa assim, quanto que eu vou aprender isso, mestre? Calma, que quando for o dia, vai acontecer, calma. Daí nunca vi acontecer esse dia, né? Quando for o momento certo, você aprenderá e tal, né? E foi passando o tempo, e eu precisava trabalhar, já estava namorando com a Silvana, né? E daí eu falei, pô, preciso girar uma grana melhor, preciso ter uma profissão, né? Eu só tinha, como eu falei, eu parei na 5ª série, né? E depois eu voltei a estudar, logo depois, antes de ir para a aeronáutica, eu terminei o 1º grau, e daí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, né? Preciso 87, 80 e pouco. Eu falei, pô, o que eu vou trabalhar? Eu praticamente só sabia trabalhar em farmácia. Era o que eu sabia. E estava começando a estourar as grandes redes, né? Drogaria São Paulo, estava no começo, assim, e tal. E as farmácias de bairro meio que estavam se acabando. E eu falei assim, poxa, mas eu não tenho uma formação para trabalhar numa farmácia grande, para subir de cargo, como que eu vou fazer? E daí, o cunhado da Silvana, ele já era da Polícia Militar, ele era cabo da Polícia Militar. E daí, um dia, conversando, ele falou, pô, por que você não presta para a polícia? Você já foi militar, para você. E eu parei assim, eu falei assim, será? E nisso, meio que de encontro, assim, o Amaral, o mestre Amaral,
Ele já tinha falado pra mim na academia, pô, por que você não vai pra Polícia Militar? Se você se deu tão bem dentro do militarismo, por que saiu? Você devia ter ficado. Já que você não ficou, tenta a carreira de um outro modo. Daí eu falo que, inclusive, outro dia eu conversei com ele, que ele mora no Canadá hoje, né? E a gente tava conversando, e eu falei pra ele, você é um dos grandes responsáveis pela minha formação, não só no Kung Fu, mas profissional também, né? Que ele pegou e acabou insistindo, e depois, de encontro a isso, o cunhado da Silvana me falou a mesma coisa, o Edgar. Daí ele falou assim, pô, experimenta. Eu falei, poxa, já não é o primeiro, né? Daí eu falei, beleza, acho que eu vou tentar, né? Vou tentar, tava trabalhando numa locadora. Falei, vou tentar. Daí fui lá, fiz a prova, tinha uma avaliação, fiz a prova, passei. Daí tem o exame físico, que antes era bem mais puxado, hoje até tá mais tranquilo de se fazer, mas antes era mais puxado. Aí fiz o exame, passei, também treinava Kung Fu, né? Então... E aí eu passei, e daí quando chegou no exame médico, eu fui reprovado. Os caras falam assim, esse cara é muito louco, né? Falou assim, pô, esse cara vem até descalço aqui. Não, mentira. Daí eu cheguei lá e fui reprovado. Por quê? Porque eu tenho pé plano, que o pessoal conhece por pé chato. Tenho pé plano, não tenho curvatura no pé. E isso é um grande problema, porque quem tem pé plano não tem equilíbrio. Não sei se vocês sabem disso. Então tem pouco equilíbrio. Mas peraí, o pé, ele é chato na largura dele? Ele é plano porque ele não tem... O seu pé não tem uma curvatura no meio. Ah, tá. Eu pensei que era tipo um pé mais chato. Entendeu? Não. Tipo, ele é chato porque... Isso, ele tem aquela curvatura. No pé plano ou pé chato, você não tem essa curvatura. Entendi. E aí você tem menos equilíbrio. Uhum. A audiência acabou de perder uma cena linda aqui do pé do Gil, todo cheio de calo ali. Olha, bonita. Pé de lutador. Que nojo. Parabéns, Gil. Um dia eu fui. Um dia esse pé chutou alguém. Que nojo. E aí que eu fui reprovado por ter pé plano. Então eu falei, pô, mas eu servi e tal. Naquela época que eu não queria, eu servi. Falei, como assim? Tá, eu tive que começar tudo de novo. Foi o brigadeiro. Foi o brigadeiro que te deu. Daí eu comecei tudo de novo. Eu falei, não, vou fazer de novo. Daí a gente tinha um prazo, tipo, 2 meses e tal, e poderia repetir a prova. Então eu fiz tudo de novo. Daí foi reprovado no oftalmo. Eu falei, não é possível. Acho que tem algum problema aqui, né? Eu vou contar isso porque tem um sentido, tá? Pra tudo isso. Então eu falei assim, não, vou fazer de novo. A terceira? Daí eu fui pra terceira. Fui no oftalmo. Daí o cara olhou e falou, você tem... Mas é muito pouco, é muito pequeno. Mas mesmo assim faz o óculos. Porque se chegar lá e eles pediram, você tem um óculos e tal. Eu falei, tá bom. Fiz o exame, cheguei lá, apresentei o óculos e tal, não sei o que e tal. Daí passei no otorrino falou assim, você está reprovado. Porque você tem um desvio de septo. Eu falei, aí não, né? Aí não. Tudo bem que eu tenho essa estrutura nasal bem desenvolvida e aprimorada, né? Mas desvio de septo, aí pegou pesado, né, velho? Daí eu falei assim, daí eu fui embora, tava indo embora, daí eu pensando comigo, poxa, mas no outro eu fiz antes. E eu passei. Tá aí um cara que faz Kung Fu, é um cara prevenido, certo? É um cara que não é bobo. Abri minha carteira, peguei o papel da última inscrição. Então eu falei assim, tá aqui. Daí eu fui lá, e tinha um setor dentro do Hospital Militar, que era um setor onde ficava arquivado todas as fichas de todo mundo que estava fazendo inscrição. Daí tinha um cabo lá. Daí eu cheguei pro cabo e falei, olha, aconteceu isso. Ele falou assim, mas não dá pra procurar aqui, olha o tamanho. E tinha muita ficha. Era uma sala com ficha até o teto. Daí eu falei assim, se eu entrar aí e procurar, você autoriza? Você deixa? Porque aconteceu isso e não é justo e tal. Eu falei, realmente, não é justo. Daí ele olhou bem pra mim e falou assim, não vai achar. Esse cara não vai achar porra nenhuma, né? Tipo assim, acho que ele pensou com ele assim, vai olhar umas 2 caixas dessa aí e vai desistir. E eu, ligeiro, né?
Aprendi isso no Kung Fu, ser ligeiro, pensar rápido. Então aí o que eu fiz? Peguei meu papelzinho com o número, cheguei nas caixas, essa aqui. Puxei a caixa com aquele lote de ficha, ordem alfabética, minha ficha, falei pra ele, tá aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, como assim? Te xingou? Ele olhou, não, juro, ele olhou pra trás e olhava pra mim, mas como assim você já achou? Não é possível. Eu falei, não, é que eu tinha um número. Ele falou assim, pô, aí, você é ligeiro, né? Você é esperto, hein? Ele falou assim, pera um pouquinho. O cara fechou a sessão. Ele fechou a sessão. Falou, vem comigo. Catou as 2 fichas. A que eu tinha sido aprovado anteriormente e a que eu fui reprovado. Ele catou as 2 fichas. Vem comigo. Então ele me levou. Chamou o chefe dos otorrinos lá. Daí ele falou assim, ó, aconteceu isso aqui, pá. Daí o cara, tipo, puta, que bosta, né? Daí ele pegou, senta aqui. Examinou de novo. Daí ele olhou pra mim assim e falou assim, japonês, né? Capitão oriental, imagina. Tinha tudo a ver comigo, né? Daí ele olhou pra mim, ó, vou te aprovar. Mas que você tem um desvio de septo aí, tem. E eu mais antigo ainda falei assim, sim senhor. Então ele falou assim, se você vier algum dia aqui por problema de desvio de septo, você vai se ver comigo. Pode ficar tranquilo, capitão, porque o senhor nunca vai ver minha cara aqui. Me aprovou e fui embora. Daí eu dei continuidade, passei em tudo e fui fazer escola de soldado lá no 6º BPMI, que é em Santos. Algum dia você voltou nesse otorrino por causa do... Nunca. Que sorte, hein? Você acha que com uma estrutura dessa aqui eu vou voltar Nem em pra otorrino? pirraçar, você não foi lá, tipo... Não, eu encontrei com ele depois, porque eu já estava na polícia. E eu fui trabalhar no hospital militar. Né, por incrível. Eu contei tudo isso por causa disso. Porque depois eu fui trabalhar no hospital militar, né? E daí no hospital militar encontrei com ele. Lógico que ele não lembrava da ocasião, mas a gente que apanha sempre lembra, né? Quem bate esquece, né? E daí eu contei pra ele e falou assim, pô, que bom que eu aprovei você então, né? E foi isso, né? E acabei conseguindo entrar. Isso foi em 1988. Ô, Lute, mas aí diz uma coisa, aí nesse meio tempo você estava praticando Kung Fu, polícia, certo? Aham. E hoje você tem a sua escola, você está aposentado, se aposentou como Sou primeiro sargento. sargento. Mas assim, acredito eu que toda nessa sua trajetória como policial militar, você também desenvolveu trabalhos com arte marcial lá dentro, defesa pessoal, Sim. ou levou isso pra rua, pros colegas, cursos. Uhum. Então, eu comecei em 90, eu trabalhava numa unidade que já tinha escola de formação. E lá eu comecei dando aula de primeiros socorros, porque já era o que eu trabalhava, o que eu fazia. Porque, na verdade, eu entrei na Polícia Militar e não fui trabalhar na rua, né? Como patrulheiro, como policial. Eu fui trabalhar no antigo Carandiru. Eu trabalhava na escolta na muralha da antiga casa de detenção. E depois de lá eu fui convidado, porque precisava de gente que conhecesse a área de saúde, que aplicasse injeção. E como eu já tinha trabalhado com isso, foi uma oportunidade que abriu, uma porta que abriu, para eu trabalhar na área de saúde da Polícia Militar. E daí eu fui trabalhar na área de saúde. Primeiro eu trabalhei numa unidade de saúde, que são espalhadas em São Paulo inteiro. Eu trabalhava numa na zona norte de São Paulo, e dentro do CPM 3, que é um centro de policiamento de área metropolitano 3, que é na zona norte. E lá quem me chamou para trabalhar com ele, que me deu essa primeira oportunidade de estar envolvido com a área da saúde, foi o Dr. Luiz Roberto Medina, que é um grande cirurgião de cabeça e pescoço. Inclusive, trabalhava no HC também, trabalhava na Polícia Militar. E de lá, ele começou a me estimular essa coisa, né? Você tem conhecimento, aproveita para dar aula aqui, para aumentar o seu conhecimento. Como ele era professor, né, de medicina, aquela coisa toda, ele sacou que talvez eu tivesse uma mão para isso. E ele sabia que eu praticava, fazia o Kung Fu e tal. Inclusive, na Copa 90, que foi lá no Barione, né?
que foi um dos maiores eventos de Kung Fu Sim. da época. Clássico, Né? né, cara? É. Copa 90. Copa 90 foi o que deu boom, inclusive na Federação Paulista e tal. E a Copa 90, inclusive ele foi lá na Copa 90 me ver competindo e tal, porque ele se empolgou muito, assim, e a gente tem uma amizade até hoje, bem bacana, assim, a amizade nossa. Lógico, hoje a gente tá mais afastado porque ele mora... Agora não fica. Porque ele mora em Florianópolis, então ele mora longe, a gente às vezes se fala aí por mensagem e tal, mas a gente ainda tem um vínculo muito forte. E foi a pessoa que me estimulou a voltar a estudar, a fazer faculdade. Então o Dr. Medina foi um cara que me impulsionou. Assim, dentro da corporação, para crescer dentro da corporação, e para estudar, fazer faculdade, me empenhar, fazer curso. E aí eu estava dando aula de primeiros socorros, e daí, conforme você vai ficando conhecido, você vai dando aula ali, aula aqui, vai ali e tal, foi aparecendo a oportunidade, porque assim, falta um professor de defesa pessoal. Eu faço alguma coisa. Daí você vai lá, ensina um pouco. Daí você vem aqui, dá outra aula, mais uma aula, dá aula de formação de soldado, depois dá aula para cabo, depois em reciclagem. E daí foi indo. Então as aulas de defesa pessoal eu dou na Polícia Militar desde 1990. E eu aposentei já fazem... Aposentei não, né? Porque militar não aposenta, ele reforma. Porque eu continuo sendo militar, né? Então eu reformei já fazem 7 anos... E que eu tô reformado total, assim, fazem 5. Porque depois que publicou minha reforma, eu ainda fiquei 2 anos ainda dando aula na Escola de Sargentos, ali na Marginal Tietê. E o interessante da aula de defesa pessoal é justamente o seguinte, porque aquilo que eu tinha falado, a gente dá aula de Kung Fu. A defesa pessoal é diferente. E você sabe que isso é um ponto bem marcante quando eu falo com alguns alunos, porque, por exemplo, você, Igor, como um praticante de Kung Fu, e quase formado um instrutor, você acha que o Kung Fu é uma boa defesa pessoal? Serve para uma defesa pessoal? Eu acho que serve. Daquilo que você pratica, você acha que serve? Sim, movimentos específicos, né? Sim, não, assim... Não vamos entrar em mérito em movimentos específicos de como você adaptar. Pensando num todo, assim, daquilo que você pratica, entendeu? Eu não sei se eu estaria preparado para alguma situação real. Legal. É diferente. Esse é o ponto. Mas, em teoria, eu vejo a aplicação daquilo em situações reais, entendeu? Porque, na verdade, Lute, eu acho que com muita propriedade você pode falar sobre Kung Fu ou Tai Chi versus defesa pessoal numa parte prática do dia a dia. Sim. E até numa situação de necessidade. Mesmo porque vale lembrar que a defesa pessoal, ela necessariamente ela inicia antes de um vias de fato. Exato. Ela inicia antes de vias de fato. Então, o fato de você fazer uma leitura de ambiente, tô aqui nesse local, tem uma pessoa ali que pode estar estranha, né? Então, a defesa pessoal, ela se inicia quando alguém te olha de um olhar diferente, numa palavra, num gesto. Então, acho que é muito legal esse ponto que a gente está entrando agora, desse papo, porque com muita propriedade você pode falar sobre, tipo, não, o Kung Fu treinado de uma maneira assim, ele é funcional ou não funcional. Né? É porque, assim, na defesa pessoal, a gente tem que entender o seguinte, que existem técnicas que são do Kung Fu, tem técnicas que são do Judô, tem técnicas de outras artes marciais, do Jiu-Jitsu, do Taekwondo, tem outras técnicas. Porque dentro, por exemplo, da corporação, não tem só eu fazendo Kung Fu. Tem gente fazendo Kung Fu, tem Jiu-Jitsu, tem Taekwondo e tem outros atletas de outras modalidades. E o grande interesse que existe das pessoas dentro da defesa pessoal é justamente ter a cabeça um pouco mais aberta, mais ampla, justamente para falar assim, poxa, no Kung Fu eu não faço queda, certo? Mas a gente tem um Soijiao.
Mas não é todo mundo que pratica Soi Jiao. Uhum. Não é porque está no Kung Fu que todo mundo pratica. Então eu preciso de movimentos específicos para certas ocasiões, para determinadas ocasiões. Então, o grande lance da defesa pessoal, principalmente num lugar onde você convive com pessoas de outras modalidades, é muito enriquecedor. Por quê? Porque no momento que você se sente fraco em um determinado golpe ou movimento, você busca isso numa pessoa que já tem mais habilidade. E assim a gente vai trocando experiências. E aí você formata uma coisa que está o que eu chamo dentro da realidade. O que é dentro da realidade? Você não é um agente de segurança. Vou colocar agente de segurança porque a gente tem guarda metropolitano, polícia civil, polícia militar, polícia federal, guardas, seguranças particulares. Então eu vou colocar agente de segurança, tá? Para facilitar. Uhum. Então, quando a gente pensa no agente de segurança, a gente pensa no seguinte: o que ele vai lidar? Como que as coisas vão acontecer para ele? Por exemplo, se eu faço um movimento de queda tradicional, vamos colocar um movimento de queda tradicional, joguei o quadril por trás, joguei ele no chão e imobilizei. Eu tenho que lembrar que esse agente de segurança, ele não vai estar na academia com kimono, ou com uniforme, ou só com a faixa. E no ambiente com regras. E no ambiente... vai ter um facilitador para ele. Sabe? Então ali, aquele momento, a gente tem que pensar que aquela ocasião é específica. Ele vai estar armado, ele pode estar armado, ele pode estar de bota, ele pode estar de colete. Olha quantas coisas que estão aí para dificultar a ação dele. Então, quando a gente vai ministrar esses cursos, essas aulas, a gente tem que pensar em tudo isso. Por exemplo, uma torção que a gente usa no Kung Fu, que traz a mão do cara na cintura, já para o agente de segurança, eu já não posso fazer o igual. Eu tenho que fazer com que esse movimento seja fora do corpo. Porque senão ele pode pegar algum utensílio do cinto do agente e usar contra o próprio agente. Então é engraçado isso, né? E aí quando você questiona do civil, o civil, por exemplo, ele tem outro fator importante, que é a surpresa. Porque quando você está em trabalho, você está aqui, radarzão, né? Você vira um alvo, né? Vira um alvo. Apesar de ser um alvo, você está com o radar. Sim. 360 aqui, né? Ó, vendo tudo, olhando tudo, escutando tudo. Você está sempre em alerta. Porque é o que você falou. É o momento, é a olhada, é o jeito que o cara vem, é o jeito que o outro olha, que o outro está correndo. Você tem que ficar ligado em tudo. E quando você está andando na rua com o seu celular, você não está antenado, você não está preocupado. Porque é um momento que, na verdade, você até desliga. E a partir desse momento que o contraventor... Olha que bonito isso, né, gente? Bonito, né? Contraventor. Para não falar vagabundo, ladrão, sem vergonha, eu prefiro falar... Contraventor. Tá aí o agressor, o contraventor, ele vai se aproveitar dessa oportunidade para poder tomar atitude. E é onde você é pego de surpresa. E eu falo isso para todo mundo. A surpresa é a pior coisa que você pode esperar. Por quê? Porque nós temos uma atitude que chama visão e foco. Então, quando você é pego de surpresa e a pessoa está na sua frente, você não perde a visão de tudo aqui, ó. Tudo isso aqui não existe mais. Então, a pessoa fica aqui, ó. E daí, quando você fica aqui, você não vê o segundo do outro lado da rua, você não vê o terceiro atrás de você, você não vê o carro estacionado, você não vê o cara na moto. Então, você não vê nada. E aí, cabe muito da atitude de cada um, da resposta de cada um. E aí, o que conta? A vivência de cada pessoa. Um vai reagir, outro vai chorar, outro vai entregar, vai se encolher ali, vai ficar naquele mundinho fechado dele. Então, cada um vai ter uma atitude. Entendeu?
Então, a grande preocupação quando a gente dá aula de defesa pessoal é justamente abrir a cabeça das pessoas para que elas tenham esse start de, puta, o cara ali. Puta, tem um cara... Pô, esse cara tá atrás de mim ainda, sabe? Puta, vou entrar nessa loja aqui, será que ele vai embora? Será que ele vai entrar também? Então, essas coisas... para você despertar isso na pessoa é muito difícil. Entendi. É tudo uma preparação antes de alguma ação Exato. Física de contato com Então, a mas outra pessoa, eu né? acho que isso eu falo muito para as pessoas que eu acredito mais, veja bem, deixa eu pensar de uma forma para não me expressar errado. Eu acredito mais que a gente prepara os nossos alunos para o cara andar mais esperto, exato. do que eu falar para ele assim, agora você sabe chutar alguém para se defender. Isso eu acho muito difícil. É aquela coisa assim, o cara treina para marcar o gol, mas se o cara vai marcar o gol, a gente não sabe, certo? Então eu falo para as pessoas, eu garanto para você que você vai se sentir com mais coragem para você andar à noite, mais seguro, você vai estar mais esperto, mas o que eu não garanto para você é que você vai conseguir derrubar a pessoa no chão. Então, Márcio, mas eu queria fazer um contraponto aí. Eu acho que de maneira, no senso comum, quando a gente fala de defesa pessoal, a gente já pensa o que eu faço se o cara o que eu vou fazer para cima me pegar. Enfim, eu acho que antes disso tem essas coisas que você falou mesmo. Acho que anterior a isso tem essa capacidade que o Tai Chi, que o Judô, que o Ryu, que o Kung Fu dá pra gente, que é essa condição de se colocar no ambiente. Eu lembro uma vez que eu fiz uma live com o Rinaldo, que foi meu primeiro professor de Kung Fu. Ele falou uma coisa que agora eu lembrei nesse papo com vocês aqui. Falou que a grande contribuição do Kung Fu, na visão dele, para essa esfera da defesa pessoal, é que o Kung Fu muda o seu jeito de andar. Exatamente. É isso Mexe mesmo. com a sua postura de tal maneira que você se coloca para andar meio que... Você não está andando assim... Não, você está andando e o cara... Qualquer potencial agressor que estiver andando... Percebe que, percebe essa pessoa não vou conseguir abordar. Diferente ali. Tem uma abordagem diferente. É engraçado... Desculpa interromper. É engraçado você falar isso, porque o Márcio já teve a oportunidade de ver o curso de defesa pessoal que eu faço para as mulheres. E aí a gente fala justamente isso. Porque assim, é a atitude. Você derrubar o cara no momento da ação, às vezes já é tarde. Mas a atitude de andar diferente, de andar prestando atenção, com certeza você não vai ser a vítima. Vai ser o próximo. A vítima vai assistir. Mas naquele momento não vai ser você. Não, mas Lute, mas mesmo que essa pessoa for a vítima, ela vai reagir diferente. Vai, ela com pode certeza. até chegar tipo, peraí. Toma o celular, tua bolsa, mas beleza, ó. Tanto entendeu? é que... Você se coloca diferente. É engraçado que, falando agora, a gente papeando agora, até nas aulas de defesa pessoal que a gente dava para os policiais, que eu dava, né, que ainda existe as aulas, que eu dava para os policiais, a gente percebe a atitude diferenciada dos que praticam. Ah, sim. Aquele policial que pratica extra-corporação, que é fora da corporação, a gente percebe que a atitude dele no momento da aula é outro. Mas, Lute, eu percebo isso em policiais na rua. Sim. E eu tenho outros colegas que são policiais. Sim. Eu tenho um amigo policial que pratica, tenho um amigo policial que não pratica. E que você percebe a fala dele, tipo, nossa, eu não sei nada disso aqui, sabe? Então você percebe em policiais mesmo na rua. Quando você percebe que o cara é praticante de alguma luta e quando ele não é. Você percebe mesmo como ele anda, como ele se olha as coisas, né? Eu tenho um outro ângulo de ver as coisas. Outra coisa também, nesse sentido de tentar pensar de maneira mais ampla essa questão da defesa pessoal, você chegou a falar de mulheres, falou de negros, da comunidade LGBT. Acho que tem formas de agressão que uma mulher recebe, que um negro, que um gay, enfim, recebem, que eu acho que a agressão por si só ela é tão violenta e tão imobilizadora que a capacidade de reação dessas pessoas acaba deixando de acontecer, de aparecer.
Né? Porque você fica meio que quase sem reação. Rola um deixa quieto na pessoa. E aí o agressor ganha espaço, se cresce nisso. Exato. E a vítima vai para um lugar de vítima, mas muito de vítima. E isso fere tanto quanto uma agressão de vias de fato. Né? Às vezes mais, né? Porque o psicológico é muito mais afetado. Eu acho né? que essa é uma dimensão na defesa pessoal. Eu nunca fiz o curso com você, mas acho que essa é uma dimensão na defesa pessoal que eu imagino que para os tempos atuais deveria ter bastante espaço para troca, para discussão, porque quando a gente pensa na mulher e as cenas clássicas de defesa pessoal que a gente já viu não, se o agressor te pegar aqui, te jogar no chão, sobe em cima de você e tal. Então. E se vier com uma faca assim? Só que, sabe o que acontece aí, Gil? Eu tenho um amigo na corporação que também é sargento, a gente se graduou sargento juntos. E ele é do jiu-jitsu. Faz um trabalho, inclusive, excepcional no jiu-jitsu. E daí a gente sempre trocava muitas ideias, porque ele também dá aula de defesa pessoal. E o ponto que você está dizendo é o seguinte, que as estratégias de abordagem do contraventor, do agressor, mudam. Mudam. Conforme o tempo passa, essas abordagens deles também mudam. E aí a gente tem que estar antenado e a gente tem que estar estudado para saber o que está acontecendo. Como que está acontecendo. E até o agressor muda. Exato. Caso de violência doméstica que Exato. explodiu na pandemia. O seu marido em casa. Em casa. E aí, Exato. Como é que você... É por isso que eu estou falando. Então, existe essa coisa assim, ó. Não dá para fazer a mesma defesa pessoal hoje que se fazia o ano passado. Que se fazia o ano anterior. O ano anterior. Então, a gente sempre conversava muito com relação a isso. Espera um pouco. Mas os caras ainda pegam a gente por trás, abraçando? Não. O cara pega você enfiando a mão por trás, segurando na sua nuca? Não. Pode acontecer numa balada, numa briga de boteco, entendeu? O cara pode até te segurar assim para te tirar do lugar. Mas não vai acontecer, porque ninguém mais faz uma abordagem dessas. Então, quem dá aula de defesa pessoal, quem dá aula de Kung Fu, ou dentro do Kung Fu, ou de outra modalidade, que pratique defesa pessoal, ele tem que estar antenado no que está acontecendo. É por isso que até falo, né? A gente fala assim, quem fez o curso há 2 anos atrás, já mudou muita coisa do curso. Porque o curso nunca é o mesmo. Sim. Porque não dá para ser o mesmo. E fora que a abordagem, ela é completamente diferente. Totalmente. Nele, claro. Que é alto, o cara mais forte, e você pegar um cara mais magrinho. Mesmo porque, por exemplo, se você pega um cara mais magro, certo? Mais magrinho, mais mirradinho. O cara que vai abordar ele já vai chegar mais intimando ali. O cara que for abordar, por exemplo, o Igor, o cara não vai chegar aqui. Ou o cara vai estar de longe... A abordagem é diferente, então tudo muda. E existem... E aí como seria a defesa pessoal dele? Você vai ensinar ele a reagir contra arma de fogo? Jamais. Não dá. Entendeu? Não dá. É perigosíssimo. Tem uma coisa na defesa pessoal, quando eu dou curso, eu falo, e as pessoas normalmente se surpreendem. Que a gente tá assim, tal ação, a gente age assim, 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 faz isso e corre. Então a pessoa olha pra mim e fala assim, corre? Eu falei, lógico, você vai ficar esperando o quê lá? Então, é porque você acabou entendeu? De ter uma ficha. Por causa disso. Porque a pessoa acha que tem que jogar no chão, imobilizar, quebrar o braço ou quebrar um dedo, pra depois tomar uma atitude de ir embora, ou de chamar a polícia. Porque o nome, né? É defesa pessoal, pra você se defender, não pra você... uma vingança pessoal, tá ligado? Do cara que vai te fazer alguma coisa e você faz de volta. É diferente, por exemplo... Se desvencilhar daquele momento. Exato. É diferente, por exemplo, do que você acabou de falar. Uma abordagem, por exemplo, dentro de casa. Sim. E dentro de vida ou morte. E dentro de casa é muito mais perigoso. Sim. Tem martelo, tem faca, tem chave de fenda, tem tesoura... tem um monte de coisa ali que pode ser utilizado para agredir. Tem tudo isso e tem uma pessoa que seu companheiro, a sua companheira, que você confia. Que você tinha uma confiança que de repente enlouqueceu, né? É uma pessoa que você acaba não sabendo quem é.
Então, quer dizer, são coisas distintas, diferentes. Quando eu falo de defesa pessoal para a mulher, não é que a gente quer elevar a mulher, é porque tem atitudes e ações que são específicas para a mulher. Então, para que eu vou ter homem junto com uma mulher fazendo aquilo? Para ele saber como que ela vai se defender? Primeiro ponto, né? Outra, para saber do que ela é capaz e do que ela não é capaz. E outra, tem assuntos que são muito delicados, porque psicologicamente eles deturpam a imagem da mulher. Que é o estupro, que é a agressão dentro de casa. Sim. Então, essas coisas é humilhante para a mulher. E quando você toca dentro de um curso ou dentro de uma escola que ensina a defesa pessoal, você fala sobre estupro, e você tem um monte de homem dentro, e às vezes 2, 3 mulheres, entendeu? Que não tem muito a ver. Por isso que se faz defesa pessoal exclusivamente para mulheres. Tem gente que fala, mas ficar fazendo defesa pessoal para mulher é separado. Tem que ser. Porque a gente trata de temas e abordagens que são muito humilhantes, muito emblemáticos na sociedade, e que ela vai se sentir inferiorizada, vai se sentir retraída, não tem como. E aí você tem que tem todo um discurso que é feito, todo um porquê que é feito aquilo. Não que a gente está querendo que as mulheres fiquem sofrendo na rua, né? Mas a gente tem que precavê-las de que isso tem todo dia, infelizmente. Ô Lute, e numa parte prática do seu dia a dia, teve alguma vez que você... Vamos esquecer a arma, tá? Sim. Esquece a arma. Que Que você precisou, de repente, agir do seu Kung Fu, tipo, bati Kung Fu, então... Olha, você vê que interessante. Que você lembre, assim, putz, eu fiz essa... Eu precisei disso e eu imobilizei, eu lembrei de alguma coisa. Depois que eu fui para a escola de sargento, foi em 2010, mais ou menos, eu fiquei trabalhando 1 ano na rua, lá no Itapecerica da Serra. Eu tinha um pelotão lá que eu comandava e que ficava para os caras, né? Pessoal, vamos fazer um treinamento assim domingo de manhã, que é um horário que não tinha muita ocorrência. A gente tinha um tempo maior de pré-eleição. Sabe o que é pré-eleição, né? Não. Não. Pré-eleição é o que a gente faz antes de começar o serviço. Então a gente passa todos os recados, fala como que está o comportamento de cada um, como deve se comportar, repassa algumas coisas dos treinamentos para poder ir trabalhar. E daí a gente foi para a eleição e eu sempre falava para o cara, vamos treinar um algemamento, vamos treinar isso e não sei o quê. E eu falava para os caras assim, gente, cadê a sua tonfa? Cadê a sua tonfa? Tonfa? Ô, sargento, tonfa? Ô, sargento, mas pra que eu vou usar uma tonfa? Falei, gente, uma tonfa pode salvar a sua vida, sabe? Tonfa é o cacetete, né? Só pra... Não, o cacetete é uma coisa, a tonfa é outra. A gente põe procura uma fotinha pro pessoal ver. O cacetete é único, comprido, uma haste comprida, feita de madeira ou borracha, né? Um poliuretano. Uhum. E a tonfa é um... É o que tem o... É o que tem onde você... O pegador... Isso. Tá. Eu achei que era o contrário. E a tonfa, inclusive... Ah lá. A tonfa é de uso japonês, né? O japonês que começou a manipular a tonfa. O Kung Fu tem algumas técnicas que usam, assim como num chaco, né? Uhum. Mas são armas japonesas. E aí, por a gente ter uma polícia comunitária e a gente ter uma polícia com alguns formatos do Japão, a gente foi trazida essa ideia o Brasil para o uso de uma ferramenta mais útil, mais prática do que o cacetete. Tá. E eu usava cacetete, eu deixava na viatura, punha o cacetete, tirava o cacetete, a tonfa, perdão, punha a tonfa, tirava... E eles ficavam, sargento, mas essa tonfa... Falei, gente... Então, não é obrigatório Então, não é assim. No policiamento a pé, ela é obrigatória. No policiamento de viaturas, ela não é obrigatória. Principalmente assim, porque você entra e sai da viatura, embarca e desembarca toda hora,
E aquilo é uma haste que você senta, enrosca na porta, enrosca no cinto, que enrosca... É meio trabalhoso. Entendi. Em ficar entrando, saindo da viatura e com aquele negócio. Então aí você tira pra entrar na viatura. Sai da viatura, coloca no cinturão. Então é trabalhoso. Não, só uma curiosidade aqui de um leigo que já viu japoneses usando tonfa. Eu imagino que deva ter um treinamento na corporação para usar a tonfa. Ou na hora do vamos ver, a tonfa vira um... Não, existe. Porrete. Inclusive existe nas reciclagens dos policiais, que é feita todo ano. Nesse todo ano é feito todo um processo de legislação, passa por uma avaliação de tiro, inclusive por defesa pessoal e técnicas de tonfa. As técnicas de tonfa elas estão inseridas na defesa pessoal. Só que ela existe várias vertentes assim, para o uso da tonfa. Tanto para proteção, quanto para imobilização, para ataque, para defesa. Então, existem várias coisas. Só que, como toda defesa pessoal e como toda arte marcial, precisa praticar, né? Senão a gente sabe que não sai, né? Vou fazer aqui um movimento. Vou tirar aqui, fazer um quá, pá. Mas você não treinou. Quer dizer, na hora que você for fazer, pá, tomou um soco, daí a mão sai, né? Efeito retardado. Sai pra fazer assim. Tá aí, tá continuidade. Mas, então precisa de treinamento. O grande problema é que o excesso de trabalho não te dá oportunidade de tanto treinamento. Mas o treinamento existe todo ano. Ele é obrigatório para todo efetivo todo ano. Só que assim, é o que eu falo. Aí é o momento de atitude, né? Na hora do vamos ver, você saca uma coisa que você não treinou, não teve como treinar muito. Pode acontecer do cara pegar e bater como se fosse um cacetete? Pode acontecer. Talvez ele se sinta até mais seguro usando como um cacetete, porque talvez usamos mais o cacetete do que a tonfa. Porque a tonfa na corporação deve ter uns 15 anos, então ela é muito nova. Uma polícia que tem 200 anos. Então é um uso muito novo. Tanto é que o choque, a tropa de choque, até hoje usa cacetete, não usa tonfa. Por causa do uso. O uso que eles usam para o trabalho deles de choque, o cacetete é melhor do que a tonfa. Por razões óbvias. Por razões óbvias, certo? Só que assim, como você me perguntou, se já aconteceu, já. É que você estava contando a história do batalhão, que você ia fazer a pré-eleição, aí acho que foi desvirtuou. Então assim, nessa pré-eleição, o que eu pedia para os policiais? Só para voltar um pouquinho, para a gente não se perder. Justamente esse treinamento. Fazer um algemamento, porque o algemamento tem todo um procedimento para se algemar. Não é chegar lá e plá, plá, que nem no filme, né? Põe a mão para trás, plá, plá. Não, existe todo um processo. Mão na cabeça, você pega a mão, faz o algemamento, põe a mão para trás. Tem todo um processo e toda uma legislação também para se algemar. Então, o uso da tonfa era a mesma coisa. Eu falava para os caras, vamos praticar, vamos fazer, e vamos não sei o quê. Por quê? Porque como tem pouco tempo para se fazer isso, o pouco tempo que tinha, eu queria que eles praticassem. E alguns até falavam, mas a gente nem vai usar. Sabe? Sempre tem alguém que acha que é desnecessário. E eu falava, gente, é o nosso trabalho. Se você é profissional nisso, você tem que ser bom e tem que saber fazer. Então não adianta ser profissional meia boca. Tem que ser um profissional adequado para aquilo que você faz. E daí a gente treinava. Teve um dia que foi curioso, que me chamaram no rádio. Daí eu fui até o local, que era uma pessoa tentando suicídio. Então ela estava com uma faca. E todo mundo que tentava chegar perto dela, ela ameaçava com a faca. E daí me chamaram, lógico, né? Chama quem? O sargento. O sargento que é uma arregaça, né, velho? O sargento é... Não, filme de guerra. Quem é o arregaço no filme de guerra? O sargento. Não é? É sempre sargento. Tô brincando. E daí chama o sargento. Aí o sargento vai lá. Depende, no filme do Rambo era o Rambo. Era o Rambo que era soldado, né? Mas tinha o Coronel Trautmann. Não, mas se ferrou no final. Tinha o Sargento Pincel também, né?
Daí você tá de sacanagem, né? Ué, são referências, né? Os Trapalhões, referências mais minhas, né? E aí eu cheguei no local e tava essa moça agredindo todo mundo com essa faca e já tinha cortado um próprio braço dela com essa faca e tal. Daí eu cheguei pros caras, olhei a situação, falei assim, sai todo mundo de perto, né? Aciona o CFO, que é o tenente, eu era o CGP, que era o comando de grupo de patrulha. E o CFO é o comando de força patrulha. E daí mandei acionar, porque se der alguma zebra, eu tenho uma retaguarda lá, né? E daí a gente acionou o tenente, explicando o que estava acontecendo. Nisso eu fui lá, tirei o meu armamento, deixei só a tonfa no cinturão. E daí os caras começaram, lá vai o sargento com essa tonfa. O sargento e essa tonfa. Assim, não, vamos lá, calma, né? Mas você tirou e falou pra pessoa, tô tirando meu armamento. Não, só tirei a arma, porque não, assim, eu não vi necessidade de estar com arma de fogo. Porque dentro da corporação existe uma coisa que chama um progresso escalonado da força. Então, assim, verbalização, primeiro a gente vai conversar com essa pessoa, depois a gente vai usar ou a tonfa ou um agente químico. O último caso é a arma de fogo. Então, quando o policial usa arma de fogo, é porque ele já limitou toda a lista dele do que ele poderia fazer naquele momento. Então, eu cheguei lá, comecei a conversar com ela e tal, não sei o quê. E isso, ela estava muito nervosa. Você via que a pessoa estava fora de si. E daí eu peguei, puxei a tonfa e fiquei com ela aqui. Porque ela é um armamento discreto. Porque como ela fica no antebraço, e você põe assim para trás, a pessoa não tem uma percepção do que você tem. E daí eu conversando com ela e tal, não sei o que e tal. E daí eu fui devagarzinho fui me aproximando. Quando eu tava perto, que ela percebeu que eu tava perto, que ela ameaçou com a faca, eu bati com a tonfa na mão dela, a faca caiu. Daí eu pisei em cima e segurei ela. Nisso o meu motorista já veio, já algemou ela e pôs na viatura. Tá aí todo mundo, nossa, sargento, a gente vai ter que treinar essa tonfa. Essa tonfa funciona. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês me chamaram, ainda fiquei, snobei, né? Pô, vocês me chamaram pra isso, qualquer um de vocês podia ter resolvido. Não é só você estar preparado, mas o Kung Fu, ou uma arte marcial, Tai Chi, Kung Fu, seja ela qual for, ela te deixa preparado. E essa preparação é justamente isso. Segundos. Fui. Fiz. Sabe esses socorros que a gente vê na televisão? Que a pessoa tá para se jogar, vem um bombeiro assim, pula e cata a pessoa? Gente, se vocês tivessem noção de quanto que o bombeiro treina aquilo, vocês não têm noção. Eles treinam muito aquilo. E daí você fala, profissional, bem qualificado, executa bem o seu serviço. Pode acontecer um erro? Pode. Porque nós somos seres humanos. Um erro pode acontecer. A pessoa saltar antes do cara se jogar, ou ela me esfaquear antes de eu levantar o braço para bater. Pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que estar preparado o suficiente e ter essa tranquilidade que a arte marcial traz, para você na hora ter aquela calma assim. Eu falo que é meio que nem o Flash, né? Ele se move tão rápido que tudo parece meio câmera lenta para ele. Parece que na hora da ação a gente fica meio assim, né? Então você vê tudo meio câmera lenta e sua cabeça a milhão falando, faz isso, faz aquilo, não, isso é melhor, isso é pior e não sei o que e tal. Aí você toma atitude. Então eu acho que o Kung Fu me deu isso. Essa coisa também de falar assim, não faz isso, porque lá na frente pode acontecer tal coisa. Ô Lute, mas então se alguém realmente quiser fazer um curso de defesa pessoal, tem alguma escola hoje? Você dá os cursos? Como que faz para encontrar? Os cursos de defesa pessoal, na verdade, várias escolas acabam formatando da forma que ele prefere. Uhum. Entendeu? Então isso é muito característico de cada escola. Sim. Mas você tem alguma indicação para passar se alguém ficou interessado, né? Então, a gente fez um curso já uma vez na Shaoxing,
Se tiver gente interessada, a gente pode, principalmente as mulheres, né? Se fechar uma turma, podia fazer, né? Fecha uma turma, como entra em contato com a Xiaoxen. Pelo Instagram, por e-mail, telefone? Tudo. Pelo Até WhatsApp. telepatia. Telepatia, fumaça. Então tá aparecendo aqui A os gente contatos, fecha uma né? turma e faz o curso. Lembrando que o curso, ele é longo. Então o curso, da última vez a gente tentou fazer num dia, ficou apertado. Ficou muito justo. Né? Então, porque tem uma parte teórica, tem uma parte prática, não é só ir lá e sair derrubando. Né? E a gente pode fechar uma turma e fazer o curso. Quem for da região de Atibaia ali e proximidades, Isso. pode ir. Legal. Aliás, vamos fazer antes o encerramento. Eu vi que o Márcio faz umas promoções aí lá da Xiaoxen. Eu gostei disso aí. Achei bacana. Ou então vamos fazer o seguinte, falando de promoção, hoje o nosso patrocinador oficial aqui é o Givanildo. Givanildo. Givanildo Rodrigues. Ele bancou pra gente isso daqui que eu nem sabia o nome, que chama o quê? Beliscão. Goiabinha, a famosa Beliscão Goiabinha. Ele bancou... Vou tampar aqui, ó. Isso, Só pra não É um dizer cristal escuro, né? Isso. Cristal escuro. Ele bancou isso aqui, bancou suquinhos, então hoje foi um patrocinador, foi o Givanildo. Delícia. É o CEO da Xiaoxen. Que bonito, hein? Pode falar Red. É o Red? Mas hoje a gente tem promoção. Tem? Promoção hoje vem de Atibaia. Vem. Vem? Como é que é então? As 3 primeiras pessoas... Tem que falar com o Marcos Paulo, não precisa falar com o Marcos Paulo. Ou comigo ou com o Michael. Aê! As 3 primeiras pessoas Grande Michael. que não são alunos, não pode ser aluno. Não pode ser aluno, senão não vale. Não pode ser aluno Não de pode ser Atibaia aluno. ou de qualquer unidade? Que de Atibaia e região. São Paulo e região tá dentro. Não, São Paulo e região. Eu sou de Região é Guarulhos. Bragança, Eu sou de Guarulhos, Perdões, Guarulhos está perto ali, Guarulhos está perto. Itatiba, Jarinu, aí é região de Atibaia. Então, quem mora em Atibaia e na região, as 3 primeiras pessoas, vai ganhar 1 mês de aula grátis. Opa, posso ir? Um mês? Um mês. Ô, louco. Com Três, uniforme. 1, 2, 3 aqui. Não, ó, mas, 1, 2, ó, 3. vamos fazer o seguinte, ô Lute. Peraí, deixa eu terminar, que vai ficar melhor. Aí, Com uniforme e matrícula, também grátis. Ô, louco. aí não, hein? Ô, Lute, Foi faz o pra seguinte. quebrar ó. as pernas, eu sou assim. Ô, Lute, faz- Eu sou assim. Então, já que é pra quebrar tudo, faz o seguinte, ó. Que o gerente ficou maluco. Em vez de 3, vai ser 4. 4. Bora! 4, fechou. Eu gosto de competição, então lá na Santa Cecília vai ser 1 ano de aula de... Não. De Kung Fu e Tai Chi. 10 pessoas. Então vamos lá, ó. Então, promoção. Agora é sério, papo sério, hein? Papo sério. Papo Ó, sério. eu deixei pra falar no fim do vídeo, porque o cara vai ter que assistir, Tem que assistir os dois. Daí ele vai... se ligar Atenção, pra você. galera, você olha bem aqui pra mim, ó. Isso. Ó. Olhos nos olhos. Região de Atibaia e mais o Atibaia, quê? região. Mas toda aquela região ali, aquela Isso. região bacana, que você que vive bem ali, certo? Vai lá, Penlai Atibaia, que ó, Isso. com o professor Lute, certo? Pode ir lá, que tem promoção. Promoção. Beleza? Quantas pessoas? Ah, você fechou 4? Quatro. 4. É meu 4, Shifu, né? Ele manda, né? 4 pessoas, 4. Ele manda. Meu Shifu, eu não posso falar aqui não. 4 pessoas. Vai lá. Ó, Um mês 0800. de aula grátis, matrícula e uniforme grátis. Maravilha, hein? Caramba. Eu vou mandar alguém lá, pegar o uniforme e aí eu revendo. Ô, Lúcio, eu tenho certeza que tem mais papo para vários episódios aqui. Então, acho que em breve, aí, nos próximos meses, aí, a gente convida de novo para contar. Será um A prazer. gente nem começou a falar da sua academia, Não, A é gente nem verdade. chegamos, né? Fiz né? promoção e nem chegamos lá, né? né? Então, a gente guarda isso aí para um Vamos próximo guardar, convite. com certeza. Tá vai ser legal? um prazer. Obrigado por ter vindo. Obrigado, E, Lute. como sempre, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E a gente se vê em um futuro breve. Beleza? Valeu.